Bom, voltei aqui, pessoal. Vocês voltarem já? Luiz já tá aí, Edilés também. Carmen voltou já também? Tempo não. Cadê a Lília? Não tem mensagem. A Lília hoje não apareceu. Tá trabalhando. Chegou mais tarde. Não, mas hoje já deixou para muito tarde, então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deve estar lá no. Como é que chama o barzinho lá? Não é Jovi. E tem jogo do Atlético? Bom, vamos lá então. Carmen já voltou aí, Carmen? Sim. Beleza, então vamos lá. Bom, outra coisa que a gente precisa saber que é muito importante é com relação às fases do incêndio. O incêndio, ele passa por 4 fases, basicamente. A fase inicial, a fase de crescimento, a fase de desenvolvimento completo ou pico e decaimento ou diminuição. O que é cada etapa dessa? Inicial é quando eu tenho o princípio do incêndio. Na medida que aquele incêndio que aquele fogo está propagando calor no ambiente, propagando energia no ambiente, ele começa a aquecer os outros materiais e começa a dar ignição nos outros combustíveis que tem naquele cômodo. Quando eu tenho todo o combustível queimando ao mesmo tempo, eu atingo a fase de desenvolvimento completo. Essa fase é onde eu tenho as labaredas mais altas, é onde eu tenho a maior quantidade de calor sendo transmitida para o ambiente, e é quando eu tenho a mistura mais completa, quando eu tenho maior volume de combustível, maior volume de oxigênio, tudo junto e com uma fonte de calor inesgotável, que é o próprio fogo. Esse é o pico ou desenvolvimento completo do incêndio. Quanto mais eu vou crescendo do princípio do incêndio até a fase de pico, maior a temperatura que eu vou tendo. Até chegar ao ponto em que ou o oxigênio começa a ficar mais raro, né, quando o oxigênio começa a acabar, ou quando eu já estou queimando todo o combustível então começa a ficar escasso, aí eu começo a ter uma redução da labareda, por consequência, uma queda na transferência de calor, na geração de calor. Eu começo a ter mais fumaça, porque eu tenho a mistura incompleta, né, a combustão incompleta, até eu chegar ao ponto de não ter mais fogo, que é a fase de decaimento até a fase de término do incêndio. Então vamos ler detalhado aqui para vocês o que é cada etapa dessa. Ó. Fase inicial. O processo de combustão começa e ainda se encontra limitado ao foco inicial, normalmente limitado ao primeiro material combustível que teve contato com a energia de ativação. Por exemplo, em uma sala, surgiu por meio do contato de uma chapa quente do ferro de passar roupa com a cortina e encontra-se ainda limitado ao material combustível da cortina. No caso do nosso vídeo lá, a fase inicial do incêndio seria enquanto o fogo está pegando só naquela árvorezinha de Natal. Na fase de crescimento, o calor propagado pelo primeiro material em combustão é transferido aos outros materiais no cômodo e começa a multiplicar o incêndio. Reparem que ele não falou que é o fogo que propaga, é o calor que se propaga e começa a dar ignição aos outros materiais. O fogo não está mais limitado ao primeiro material combustível. Por exemplo, nesse caso, a cortina já começou a transferir o calor para o sofá e para o tapete. Na fase de desenvolvimento completo, após a ignição súbita generalizada,
todos os materiais combustíveis presentes no cômodo estão em combustão. Na fase de diminuição, todos os materiais presentes sendo consumidos na combustão, a presença de calor e fumaça, calor e chamas também diminui. Se não houver nova oferta de combustível ou oxigênio, o fogo diminuirá até ser extinto. Dúvidas sobre isso aqui, pessoal? Não. Que ignição gerada por calor. Bom, depois que a gente terminar a aula, eu vou passar um vídeo para vocês lá no grupo, e eu vou disponibilizar ele lá na plataforma também, porque esse é um vídeo que a gente precisa do áudio dele, eu não vou conseguir passar ele para vocês aqui pelo computador. Quer dizer, talvez até eu consiga. Vou explicar aqui primeiro, depois a gente fala disso. Alguns fenômenos que ocorrem em incêndios, principalmente incêndios em ambientes confinados, em salas, em escritórios, em locais fechados. Naquele exemplo do estádio lá que a gente viu, pegando fogo, a gente não veria esses dois exemplos aqui acontecendo, esses dois fenômenos. O primeiro deles é a ignição súbita generalizada, que a gente chama de flashover. Nessa situação, eu vou explicar para vocês, depois a gente lê o termo mais técnico aqui. Nessa fase, quando a gente está na fase do pico do incêndio, né, nessa fase aqui, ó, fugiu a palavra, de desenvolvimento completo, que é quando eu tenho a temperatura no ambiente ficou tão alta que todos os materiais que estão ali dentro começam a dar ignição espontânea ao mesmo tempo. E aí eu vou começar a ter todos os combustíveis do cômodo pegando fogo ao mesmo tempo. Nesse caso, a fumaça começa a ficar muito espessa, e a fumaça começa a fazer uns espiral, assim, ela começa a fazer uns... como se fosse um rodamuinho, só que na horizontal. Então ela começa a dar um espiral, ela começa a rolar. Parece uma onda do mar quando está quebrando, sabe? Isso é o movimento do ar quente acontecendo ali no meio da fumaça e a fumaça procurando oxigênio. É o fogo, na verdade, procurando oxigênio, vamos dizer assim. Como se ele estivesse buscando oxigênio, porque o oxigênio já está em... ele está puxando o oxigênio para dentro do fogo para queimar. Isso é o que a gente chama de flashover. A gente começa a ter as labaredas dançando para todo lado. As labaredas perdem completamente aquele sentido horizontal, vertical, certinho, que a gente tem uma fogueirinha de São João, por exemplo. Elas começam a dançar as labaredas. Então vamos ler aqui os termos técnicos. Ó. Ao mesmo tempo, todos os gases combustíveis resultantes da queima entram em combustão, elevando a temperatura do ambiente a até 1.600 graus, em média, e dando causa ao desenvolvimento completo do incêndio. São sinais de iminência de um flashover. Depois, no vídeo que eu falei, a gente vai ver o flashover acontecendo, tá? Fumaça densa no ambiente confinado, chamas intermitentes junto às frestas do nível mais alto da porta ou da janela, que é onde o oxigênio está entrando, fumaça rolando ou em efeito rodamuinho, e rebaixamento constante do plano neutro do ambiente. Plano neutro no ambiente é a divisa entre a fumaça e o ar respirável, vamos dizer assim, o oxigênio. Outro fenômeno de ignição explosiva, ou backdraft. O que é o backdraft? Eu estou num ambiente confinado, que está aqui já na fase de decaimento do fogo, porque o combustível já está acabando. Então a labareda começa a diminuir e o calor começa a diminuir também. Nesse momento, eu ofereço oxigênio em alta quantidade de uma vez para esse fogo. Então é o caso de eu chegar e abrir a porta do cômodo, ou a janela estourar. O oxigênio que estava faltando ali naquela mistura, que começou a diminuir, começou a fazer o fogo diminuir,
ele é injetado em grande quantidade de uma vez. Isso faz com que a labareda saia pela porta ou pela janela no formato de uma explosão. A gente chama de língua de fogo, né, popularmente. Ele explode de uma vez, consumindo aquele oxigênio todo de uma vez. E aí eu tenho labareda já indo para fora do meu cômodo. Então vamos lá, backdraft pode ocorrer no início ou no fim do incêndio confinado, desde que a oferta de oxigênio esteja em limites mínimos para sustentar a combustão, ou seja, o oxigênio começou a faltar para o fogo ali. A abertura abrupta de uma porta ou janela pode ofertar uma demanda nova de oxigênio, que reagirá imediatamente com os gases, lembrando que os gases a essa altura já estão em temperatura de ignição lá dentro, né? Eles só não estão queimando porque está faltando oxigênio. Isso irá gerar uma queima instantânea desse resto de gás, com uma expansão imediata das chamas em direção da abertura. Quando o backdraft vai acontecer, podem ser percebidos alguns sinais. Fumaça densa saindo nas frestas, em pulsos constantes, então é como se o cômodo estivesse cuspindo fumaça, tanto por baixo quanto por cima das janelas e das portas. A fumaça atinge uma coloração marrom, poucas chamas são visíveis no interior do cômodo, e eu começo a ter uma sucção de ar para dentro do cômodo, pelas frestas das janelas e das portas. As paredes, as portas e janelas atingem altas temperaturas, e os vidros de portas e janelas, quando ainda não explodiram, né, quando ainda não racharam, possuem uma fuligem oleosa na parte interna. Então, com essas duas informações do backdraft e do flashover, eu tenho fogo num ambiente confinado, dentro de uma casa, por exemplo. Como que eu posso saber se está na iminência de acontecer um backdraft para eu não abrir a porta? A gente joga água nas portas e paredes, e se a água der aquele chiado, né, e evaporar rapidamente, é sinal de que a porta já está em altas temperaturas, a porta ou a janela, ou a parede. Se pela fresta da porta está saindo labareda, está saindo fogo, é sinal de que já está acontecendo um flashover lá dentro. Mas ainda não está acontecendo o backdraft. Ainda não, aliás, backdraft eu vou causar, né? Mas ainda não, quando eu tenho fumaça saindo pela parte de baixo da fresta da porta, é sinal de que a fumaça já atingiu os níveis mais baixos do cômodo, e isso é sinal para mim que o fogo está sendo auto-extinto lá dentro. Eu não vou abrir a porta de jeito nenhum. O que eu vou fazer é ficar resfriando paredes externas e portas do lado de fora para evitar a propagação desse incêndio para os cômodos vizinhos. Se eu abrir a porta, vai cuspir fogo na minha cara, porque aí eu injeto oxigênio, a labareda vem na minha direção. Vou dar uma pausa aqui e vou colocar para vocês agora o vídeo que eu falei para vocês verem. E aí eu vou explicando ele aqui, eu vou testar, ver se ele vai dar certo com como é que chama aqui? Flash over e backdraft. Eu vou tentar fazer ele sair o áudio de vocês aqui, vamos ver se vai dar certo. Flashover e backdraft. Bombeiro, você áudio, sabe o que é isso? Acompanhe esse vídeo até o final e tire todas as suas dúvidas. Tô ouvindo sua voz, Gabriel. Olá, seja bem-vindo. Não, mas não é a minha voz que eu quero que vocês ouçam. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não. Não, né? Não. Não barulho. Ficou só um chiado, né? A cachoeira.
Vamos ver aqui. Eu sou a Gisele Dias, você está no Fechado com a Segurança. Aqui nós falamos sobre segurança, normas regulamentadoras e primeiros socorros. Só aqui você tem dicas úteis que podem ser importantes no seu desenvolvimento pessoal, profissional e até para a sua vida. Aproveita, já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Quer sair na frente nas atualizações? Clica no sininho, ative as notificações e seja o primeiro a receber vídeos novos. Fechado com a Segurança, o canal do bombeiro é aqui. Quando falamos em incêndio, por mais que nosso conhecimento seja amplo, nos deparamos com situações perigosas. Bom, eu vou deixando do aparecer aqui, eu incêndio vou explicando em um ambiente confinado ou estrutural. Um incêndio em ambiente confinado possui 4 fases distintas: inicial, crescimento, totalmente desenvolvido e decaimento. Fase inicial começa a partir da ignível, que com a elevação, porém, em menos de 3 minutos. Nesse ponto, a maioria dos incêndios evolui para um flashover, que marca o início da fase seguinte. No flashover... Bom, esse aí é o flashover, ó. Vou dar uma pausa aqui para vocês verem. Esse aí é o flashover acontecendo. É a ignição espontânea de todos os combustíveis do cômodo. Então vocês vão ver que a labareda fica dançando e no meio da o calor da combustão vai aquecer gradualmente todos os materiais combustíveis presentes no ambiente e fazer com que eles alcancem simultaneamente. Conseguiram ver a fumaça girando? Conseguiram ou não? Consegui. O início da fase seguinte. Então, no flashover. Isso aqui é o flashover. É o que acontece no crescimento e no desenvolvimento completo da fase de incêndio. Nessa fase aqui, praticamente todos os combustíveis do cômodo já estão em combustão. O calor da combustão vai aquecer gradualmente todos os materiais combustíveis presentes no ambiente e fazer com que eles alcancem simultaneamente seu... Agora, vamos lá para o backdraft. Um olhar atento irá perceber que nos terços inferiores desse cômodo ocorre um constante fluxo oscilante de fumaça, que é um incêndio tentando absorver mais comburente, como se quisesse respirar. Decaimento. Após o consumo da disponibilidade dos materiais ou escassez do combustível, deflagração repentina. Ó, a fumaça preta saindo lá de baixo, ó, estão vendo? Esta explosão, que se move de dentro do ambiente para fora, é chamado de ignição explosiva, termo que em inglês é denominado de backdraft. Nestes casos, se não houver conhecimento de quem está presente no ambiente, podemos ter acidentes até fatais, pois essa explosão libera uma massa de ar quente, seguida de uma língua de fogo perigosa. Ou seja, guerreiros, conhecer os fenômenos do fogo nos torna muito... Beleza? Deu para vocês entenderem, deu para ver o que é os dois fenômenos aí? Esses dois fenômenos, a gente não pode esquecer deles nunca mais. Certo? Flashover e backdraft. Aqui tem uma imagem no backdraft acontecendo. Até num teste parecido, ó, num container. Então o fogo está confinado lá dentro do cômodo, eu injeto oxigênio nele acidentalmente, né? Isso pode acontecer até sem querer, um vidro estoura e tal, e vai dar entrada no fogo. E aqui o flashover. Bom, essa parte aqui já não nos interessa mais, essa apostila.
Com relação ao incêndio, eu acho que eu vou deixar vocês dormirem com essas informações de hoje. E amanhã a gente fala dos equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Certo? Certo. Pode ser? Pode ser. Eu preciso falar para você só de mais 2 fenômenos, aí eu acho que vale a pena a gente falar deles agora. E aí eu vou falar para vocês aqui e vou mandar os 2 vídeos, vou disponibilizar os 2 vídeos para vocês. 2 não, são 3 vídeos. Que a gente precisa conhecer de outros 3 fenômenos que podem acontecer no incêndio. Esses 3 que eu vou falar, 2 deles acontecem em líquidos inflamáveis. Eles vão acontecer em líquidos inflamáveis. Imagina o seguinte, eu tenho um tambor de 200 litros de gasolina. Eu posso fazer, e ele está pegando fogo, né? O que vai estar acontecendo ali? O fogo gerado por aquele incêndio, ele vai aquecer a carcaça do meu tambor, né? E ele vai começar a aquecer o líquido que está ali embaixo. Eu posso, numa quantidade muito grande de líquido combustível, tentar resfriar ele com água. Ou posso usar um tipo de equipamento de extinção de incêndio que chama espuma extintora de incêndio. Ela é um material que, misturado com a água, ela gera uma espuma que se expande e cobre toda a superfície daquele líquido combustível para fazer o combate ao incêndio. O problema é que essa espuma ela é feita à base de água. E quando eu jogo água direto no recipiente, nas 2 situações, o que pode acontecer? A água que está ali na superfície do líquido misturada na espuma, ela começa a resfriar e começa a descer para o fundo do recipiente. Porque a água, normalmente, ela é mais pesada do que esses líquidos combustíveis. Então, ela vai descer para o fundo. Chegando lá no fundo, ela entra em contato com aquela chapa que já está quente e começa a esquentar lentamente. E vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando, e ela começa a virar vapor. Não é isso? Vai começar a vaporizar. 1 litro de água, quando ele evapora, ele se transforma em 1.700 litros de vapor. Então, vocês imaginam, uma garrafinha de água vira uma caixa d'água de vapor. Lá no fundo do líquido, como eles não se misturam, a água começa a esquentar, ela vai expandindo, virando vapor, vai expandindo, 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 até que chega uma hora que a pressão que esse vapor faz lá embaixo é capaz de jogar o líquido combustível todo para cima. Como se fosse uma seringa, o êmbolo de uma seringa. Esse fenômeno chama-se boil over, que do inglês vem de ferver. O que aconteceu lá embaixo foi isso. A água desceu, se depositou no fundo, a carcaça está quente ainda, ela começa a esquentar essa água lentamente até ela chegar ao ponto de ferver e o vapor que sai lá de baixo joga o combustível para cima. Boil over. Pode acontecer também da chapa do material, né, da carcaça ali do tanque onde está o meu combustível que está queimando. Ele já está tão quente, mas tão quente, que quando essa água chega no fundo, ela vaporiza instantaneamente. Igual eu espirrar água numa chapa quente. É exatamente o mesmo fenômeno. E isso acontece instantaneamente. Essa água bate no fundo, vaporiza instantaneamente e joga o combustível todo para cima. É um fenômeno parecido, mas esse agora chama slope over. S-L-O-P over. O-V-E-R. Slope over. Como é que é, Edilésio? Fala em inglês. Só os nomes em inglês. Os nomes em inglês.
Mas na apostila de vocês tem esses nomes escritos, vou mostrar nos vídeos para vocês lá, tal, é fácil de lembrar. O slope over é quando acontece de uma vez, e o boil over é quando ele acontece lentamente. O slope over é mais difícil de eu detectar que ele está para acontecer. Porque como ele acontece instantaneamente, entrou a água ali no líquido combustível, ela chegou lá no fundo e ele explode de uma vez. O boil over eu consigo perceber que ele vai acontecer, porque enquanto eu estou fazendo o resfriamento com a mangueira, se eu jogar água na carcaça do tanque e a água já ferver instantaneamente ali, já é um indicativo para mim que a chapa está na temperatura suficiente para ferver a água. Então eu tenho que continuar resfriando o fundo do tanque, é onde a água vai estar. Beleza? Boil over, slope over. Eu vou mandar o vídeo para vocês lá no vídeo, a mulher explica até melhor que eu. O último fenômeno que eu vou explicar para vocês chama BLEVE. B-L-E-V-E. BLEVE. É uma sigla em inglês para expansão de gás em tanque confinado, em vaso de pressão. Então imagina que eu tenho um tanque de 15 mil litros de gasolina. Esse tanque aéreo que tem em empresa aí, né, de óleo diesel, por exemplo. Esse tanque, ele é lacrado. Ele tem uma mangueira lá, que tem uma torneira, que enquanto eu não abrir a torneira, não sai nada lá de dentro. Vou usar até outro exemplo, que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Panela de pressão dentro da minha casa. Estou cozinhando na panela de pressão. Mas imagina que o que eu estou cozinhando dentro da panela de pressão é gasolina. Eu enchi uma panela de pressão com gasolina e pus ela no fogão. O que vai acontecer? Ela está cheia de gasolina até na boca. À medida que eu vou esquentando a gasolina, ela vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, e uma parte dessa gasolina vai começar a virar vapor. Não é isso que acontece? Esse vapor que está lá dentro vai começar a gerar uma pressão interna lá dentro, porque o vapor ele quer expandir, né? Então ele vai começar a botar pressão de dentro para fora nessa panela. Num determinado momento, a panela vai aliviar essa pressão. Ela tem uma válvula de segurança que é para isso. Nessa hora, o que acontece? A válvula, quando ela atinge uma determinada pressão, né? A válvula abre, vai sair um jato de vapor de gasolina ali de dentro, não é isso? Em contato com o fogo que está do lado de fora da panela, essa gasolina vai pegar fogo e vai virar um maçarico ali para cima, certo? Tentem projetar na cabeça de vocês agora essa explicação que eu dei da panela de pressão, é a mesma coisa, se fosse um botijão de gás no meio de uma fogueira, ou se fosse um tanque de 15 mil litros de diesel ou de gasolina com um incêndio acontecendo no entorno dele. O que vai acontecer? Aquele jato de fogo que vai sair ali na válvula, ele vai ficar queimando o gás que está saindo ali dentro. Na medida em que o líquido lá dentro vai acabando e a carcaça de metal vai aquecendo, quanto mais quente ela vai ficando, mais frágil ela vai ficar também. O metal, na medida que você vai esquentando ele vai amolecendo, vamos dizer assim. E isso vai acontecer a 1.200 graus de temperatura, 1.800, 700 graus, 800 graus, dependendo do tipo de metal. Quando essa temperatura do metal atingir temperaturas muito altas, eu vou fragilizar essa carcaça. E a pressão lá dentro está só aumentando, né? Porque eu tenho cada vez mais gás sendo formado lá dentro, cada vez mais pressão lá dentro. Apesar da válvula de segurança estar aliviando ali, a pressão lá dentro continua grande. Chega um momento em que a carcaça não aguenta. E aí ela vai se romper. E vai explodir. E vai jogar pedaço de carcaça para todo lado. O problema não é a carcaça que está voando, e sim que agora eu tenho uma quantidade muito grande de gás inflamável lá dentro, que foi liberada de uma vez só. Então, o que eu vou ver é uma explosão. É o fenômeno mais perigoso que a gente tem quando a gente está tratando de combate a incêndio. Porque esse fenômeno não avisa que vai acontecer.
ele pode acontecer em 5 minutos ou ele pode gastar meia hora para acontecer. Vai depender do tipo de combustível que está lá dentro, do tamanho do tanque, da quantidade de combustível, da espessura da parede, do tipo de metal que é feito o tanque. Então depende de uma série de coisas. Mas ele pode acontecer em segundos ou ele pode demorar meia hora para acontecer, 1 hora de prazo para acontecer. O risco é que eu vou ter uma quantidade muito violenta de combustível O vídeo de sendo hoje, arremessada superstições para 2021. na Aumento, atmosfera, emprego, sucesso nos e ali negócios. eu já vou ter Recentemente, a presença falamos de sobre Fenômenos do Fogo, parte 1. uma fonte de ignição, porque eu Flashover. já tenho fogo ali em volta. Certo? Vou mostrar para vocês agora, então, no mesmo canal, inclusive, aqui, esses vídeos que eu estou mostrando para vocês, eles são de uma escola lá em Belo Horizonte, inclusive onde eu fiz o meu curso. Então, eu vou mostrar para vocês E Backdraft. Hoje vamos falar sobre boilover e slopover. Bora verem esses fatores. Para começar, vamos falar sobre incêndio em líquidos inflamáveis. Essa é uma situação de extremo risco quando claro que temos tem, tanques de inflamáveis incendiando. Porém, aumentando sua superfície inflamável do volume, a água atuará como um êmbolo que empurra o líquido inflamável, fazendo com que ele transborde, aumentando sua superfície de contato e ampliando, por consequência, a magnitude desse incêndio. Além de espalhar, arremessando a grandes distâncias. Viu o tamanho da bola de fogo lá? O ar com esse aqui agora é o... Quando se aplica água na superfície de um líquido inflamável muito aquecido, a mudança brusca... Deixa eu explicar antes de mostrar no vídeo. Eu tenho uma panelinha de gordura aqui queimando. A água entra em contato com a superfície aqui. Ele encontra uma superfície, na temperatura, o líquido que está aqui dentro, ou a panela quente, ele encontra eles numa temperatura tão alta que a água vaporiza instantaneamente. E aí ela vai arremessar o busca de estado líquido para vapor e empurra a superfície do líquido inflamável, fazendo com que ele transborde do seu recipiente. Cada gotícula do líquido inflamável que transbordou possui uma superfície própria que, em contato com o ar, conclui a reação de combustão. Por isso, quando se utiliza a água na superfície de um líquido inflamável, na verdade o incêndio aumenta ao invés de diminuir, pois a vaporização violenta desse agente extintor causa o aumento da superfície de contato do líquido com seu potencial inflamável. Aqui podemos ilustrar com aquela situação que pode ocorrer na sua cozinha, lembra? O óleo quando pega fogo. Normalmente a pessoa utiliza Blive. O Blive é pai de milho, cara. Fenômenos do Fogo, parte 3, Blive. Vamos conhecer mais essa etapa envolvendo um tanque. Esse P3 que a gente tem em casa é muito difícil. Então aí, ó, que eu tenho um tanque fechado. Tendo um produto inflamável, normalmente um gás liquefeito pressurizado é atingido por um grande fluxo de calor proveniente de um incêndio. A temperatura do líquido e a pressão do tanque aumentam, gerando a abertura da válvula de alívio, com a consequente liberação do produto para a atmosfera, podendo ou não ignizar, dando origem a um jato de fogo. Durante algum tempo, o calor das chamas aquece o tanque, que por sua vez transfere esta energia para o líquido no seu interior evaporar, reduzindo o nível do líquido no tanque pelo calor. E a alta pressão interna provocam uma repentina e violenta ruptura do tanque. Fragmentos do tanque são lançados a grandes distâncias.
quase todo o líquido Pedaço do passa tanque volta instantaneamente o à fase de deslocamento de ar é vapor devido à violentíssimo. despressurização, Dependendo dando da quantidade de origem combustível, a uma pode imensa atingir bola de centenas de vapores. metros. Sendo o produto E eu tenho inflamável, uma o quantidade contato enorme deste com de as gás chamas inflamável, já em acarretará temperatura na de formação combustão, dessa bola de que vai fogo, queimar todo chamada mundo aí, esse. né, popularmente conhecido como Como eu fireball. falei, esse é o Quando fenômeno um mais tanque é perigoso exposto a um que a gente incêndio, tem o quando a gente momento trata que o de bleed irá ocorrer dependerá da taxa de fluxo do combate a incêndio, incêndio. o diâmetro do tanque, Porque o esse nível do fenômeno, tanque, ele não a avisa que capacidade vai de acontecer. liberação das válvulas de Então, às segurança vezes, você está e durante um existência de procedimento camada de combate a proteção incêndio, anti-incêndio no tanque. Além disso, sistemas de e proteção aquilo por ali que vocês viram pode pulverização acontecer a de qualquer água, momento. tais como sistemas de dilúvio ou monitores. Certo? São uma forma eficaz de arrefecer os recipientes, de modo a tentar Dúvidas até manter a aqui? sua integridade mecânica Boa. quando expostos ao fogo. Interessante. Entretanto, a resposta